Olá, mais um programa Bem Astral, aqui na Web Rádio Carmen Romani, essa rádio de espiritualidade cigana. E hoje o tema que temos é sobre o Ano Novo Astrológico, que vai acontecer dia 20 de março, na próxima segunda-feira, agora, entrando o Sol em Áries, às 7h28 e 26 segundos, momento exato da entrada desse Sol em Áries, que marca o equinócio de outono, inaugurando esse período, esse novo ano astral. E nesse mesmo dia, a gente tem a entrada da lua minguante, ao 12h58. É o marco de entrada da lua minguante. No entanto, essa lua, ela já dá sinais antes. Então a gente pode considerar que o ano novo astrológico, ele entra sob uma lua minguante. O que isso significa? Já é um zero, né, um 0 grau, ou seja, um momento de início, mas a gente pode fazer alguma relação com esse esvaziamento, né, porque se está iniciado, a bagagem está vazia, nesse aspecto de podemos começar. Então, se eu posso começar, eu não tenho já algo feito ou começado. Então, tem essa relação do zero, também tem essa relação com essa lua minguante, que ela é mais esvaziada. No entanto, o vazio traz muitas orientações, não é mesmo? Através do vazio, podemos buscar, perceber. Tem muito aprendizado em torno do vazio, do silêncio, do aquietar a mente. Só para dizer dessa relação de 0 grau de Áries com a lua minguante. Então, podemos focar em continuar focando em retiradas, em reflexões positivas, a fim de nos libertarmos de padrões, de hábitos, de comportamentos que não nos cabem mais, que não nos servem. Há sim uma ideia de esvaziamento para dar lugar para a entrada de outras coisas, como num armário. Para entrar em novas roupas, precisamos esvaziar o espaço que está sendo ocupado pelas velhas ou por roupas não usadas. Então, já temos esses dados de lua minguante ao 0 grau, no ano 1, um ano que vem sendo falado aí de uma lua do mago também, né? Então, já esse reforço desse movimento de menos referências, mas essa ausência, entre aspas, de referências, ela vai ser favorável para que a gente busque, se abra à escuta do que possa ser mais orientativo para o nosso caminho e a respeito de nós mesmos. Então, esses dois dados, né? E as informações chegam na gente, né? Tem umas que são meramente devem ir com o vento embora, mas tem coisas que chegam na gente. E há uns 3, 4 anos atrás, apesar de eu estudar astrologia há muito tempo, chegou uma informação através de uma pessoa que eu estava tendo aula. Ela disse que o centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, está a 27 graus de Sagitário. Eu fui pesquisar sobre isso e realmente o material que eu encontrei indica
o coração da nossa galáxia, que é a Via Láctea, nos graus 25 a 30 de Sagitário. Então, talvez uma importância de considerar um olhar aí para esse pedaço, né, desse signo, planetas aí, ou aspectos em relação a ele, favoráveis, desfavoráveis, tensos e não tensos, virou um ponto de atenção, por ser algo central. No entanto, essa ideia de centro num universo tão infinito é algo que também pode ser complexo de entender. Mas não é necessariamente centro geral. Existem órbitas, né? Então, algo em torno daquela referência, algo que se organiza em torno, mas há diversos centros, já que temos aproximadamente um número aí assim difícil de imaginar, talvez só fácil de ler ou escrever, mas difícil de imaginar, que aproximadamente 100 bilhões de galáxias no nosso universo. A nossa galáxia é apenas uma dessas 100 bilhões. Então, realmente, o infinito existe, né? E se ele tem algum limite, não está no nosso alcance. É necessário, talvez, que o homem se relacione com essa visão que se perde, né, no espaço. E essa grandeza, vamos dizer, voltando a essa ideia de centro, é difícil imaginar um centro diante desse infinito tão gigante. A palavra gigante até fica, não consegue detalhar essa grandeza, né? É além desse gigante. São aproximadamente 100 bilhões de galáxias na palavra universo, versando sobre né? Paradoxos do nosso caminho. E essa ideia, então voltando a essa questão do nosso coração, da nossa galáxia, ter relação com os últimos graus de Sagitário. Ao mesmo tempo, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela orbita em torno da constelação de Pleiades. É como se houvesse um centro, um giro do nosso sistema solar através da constelação de Pleiades, constelação de Touro. E tem também a referência dos últimos graus de Touro, 28, para ser mais exato, se é que dá para ter exatidão nessas grandezas, mas a nossa galáxia tendo como referência, por sua vez, girando em torno da constelação de Pleiades. Então há uma relação lá de Touro, os últimos graus de Touro, com os últimos graus de Sagitário. Isso é mera especulação. Ou seja, qual é a relação de Touro e Sagitário no zodíaco? Touro, se você coloca Touro na casa 1 ou no ascendente, o signo de Sagitário é o 8º signo a partir de Touro. É como se ele ocupasse, isso teria que estudar astrologia ou entender um pouquinho mais, porque há uma sobreposição de casas, aspectos, signos. Na verdade, casas e signos, mas essa relação de um com o outro. Então, Touro e Sagitário é uma relação de casa 1 e casa 8, ou algo que está claro e algo que está menos claro, ou uma capacidade de iniciativa e de transformação. E claro que isso inspira algumas ideias, né? Porque se a nossa Terra, se nós estamos nesse ponto que tem como referência esses 28 graus, 27 de Sagitário, em relação a esses 28 de Touro, na constelação de Pleiades, a Terra, apesar de ser Sagitário,
essa relação de 8ª casa ou do signo de Escorpião, de transformação, é essa relação que temos de aprendizado com a materialidade. Não temos dados de vida fora daqui. Talvez sejamos poupados disso. Vida no sentido de ter água em outros planetas, a vida tal qual a gente conhece aqui, os 4 elementos, né? No entanto, vivemos com a materialidade, a questão da a vida e morte, a transformação da matéria, é algo que é um assunto presente desde o nosso nascimento, que vivemos através de todas essas transformações dos 4 elementos da materialidade. É o grande aprendizado nosso se relacionar com esse tema de conservação, transformação, esse eixo touro-escorpião. Talvez seja difícil entender porque a gente deu esse tema de touro-escorpião por ser essa relação de casa 8, ou seja, o 8º signo de touro seria Sagitário. E é uma mera especulação. No entanto, é interessante esse dado, né? Como se houvesse essa capacidade de viver essa missão ou esse tema, né? De se direcionar para ele ou ter esse entusiasmo de Sagitário nessa transformação. Mas voltando ao nosso macro, que é a nossa galáxia, que é imensa, mas vamos esquecer dessa constelação, essa referência do nosso sistema solar em relação a essa constelação de Pleiades, voltando aqui para a nossa galáxia imensa, Via Láctea, para a nossa Terra e para Brasil, hemisfério sul, mais ou menos aqui na região sudeste. E nesse sentido, o mapa astrológico, da entrada do 0 grau de Áries, ela faz aspecto exato nesse momento que o Sol entra em Áries, a Lua e Saturno, que são planetas que regem a Lua Câncer e Saturno Capricórnio, que estão no mesmo eixo, um eixo de conservação, de tradição, enfim, esse seria um outro capítulo. Mas tanto a Lua quanto o Saturno, eles estarão no 27º grau de Sagitário, no 27 de Sagitário. É curioso, né? Iniciar esse ano cheio de falas, de indicações, de novos ciclos, até essa questão do seu ciclo de Saturno, né? Com essa Lua e esse Saturno no 27 de Sagitário, dizendo, talvez, de uma grande importância, de aquietar-se, de ouvir algo que está brotando, que deve brotar, em termos de missão, sentimentos, o que realmente eu gosto de fazer, o que realmente eu deveria me orientar para buscar, algo que acorde propósitos, algo que desperte esse centro interior ou essa referência, essa autorreferência, o que para mim vai ter esse valor. Então, isso inspira a pensar nesses temas, porque é algo significativo, como se o coração da nossa galáxia se localiza por esse ponto. Não dá, obviamente, para a gente dizer as causas, as razões. No entanto, há um momento importante de civilização, de gerações. Esse momento é importante para que a gente possa abrir mais as nossas percepções em relação a nós mesmos, a nossa consciência, para que a gente possa receber o que vai aí
contribuir para uma melhora de nós mesmos. A referência sempre será a gente. Olhar para si e buscar uma melhora. Fazer melhor, fazer diferente, minimamente melhor ou muito melhor, não importa. Mas essa sintonia com esse momento, que claro, não vai acontecer só esse dia, mas ela é um mapa que abre, é quase como se assim, o ano novo abriu, acordando esse aspecto, ou esse aspecto está lá. Isso tem uma importância para o ano, para que seja um ano de acordar, de despertar, de realmente se conectar a si. Estamos cheios de conexões, ilusões de conexão. No entanto, é essa sintonia fina que podemos estabelecer conosco esse ano, a partir dessa segunda-feira de lua minguante, já com essa lua cheia que abriu esse caminho do mago. Vamos aproveitar e renascer. São vários marcos que a vida nos dá a chance. Sem dúvida, esse é um especial. Então, usemos as nossas próprias referências, mas vamos saber disso. E uma curiosidade, mudando um pouco de assunto, mas fazendo algum tipo de relação, porque a gente começou falando que a lua minguante é uma lua mais vazia, no sentido que é mais propícia a receber coisas, né? Já que ela tá mais, ela vai se aquietar, ela pode fazer limpezas, faxinas, tanto de tipos imateriais quanto materiais, né? Ou visíveis e invisíveis, né? Podemos ter imagens, telas mentais de esvaziamento de mente, e os assuntos são infindos e obviamente variados, mas essa questão de ser uma lua mais leve, geralmente a lua minguante ela é pesada porque a gente tem que encarar algumas coisas. Não há uma regra, tá? Tem gente que se relaciona bem, tem gente que se relaciona, na lua minguante as coisas não vão dar certo, mas talvez o tema que seja é simples. É uma boa lua para minguar, mas para minguar coisas boas e coisas ruins. Ou seja, eu posso minguar a minha insegurança, que em tese não é necessariamente, não contribui muito à insegurança. Então, minguar a insegurança é algo que é negativo, mas que pode ser positivo. Então, depende da forma e também depende de cada um como lidar. Mas, sem dúvida, é uma lua que favorece algum tipo de movimento, de liberação, de se libertar de algo, liberar algo, né, que esteja aí necessitando dessa liberação. E então é uma lua que está menos conclusiva. Ela está iniciando processos, ela está favorecendo processos para minguar mesmo. Vamos ficar nesse contexto. E o zero também. Mas o que eu ia dizer é, talvez, desse esvaziamento, da importância que sabemos desse silêncio, né? Silenciar a mente, já que vivemos com muitos barulhos, cada vez mais, o nosso cérebro. E, nesse sentido, eu estava vendo uma imagem das cordas vocais. As cordas vocais, elas são pequenas, tamanho de uma moeda, mas o curioso é que quando a gente está sem falar, elas têm um espaço entre elas. Então, é um espaço de ar, mas é quase como dizer que esse espaço de ar, ele ocupa um espaço, o ar ele tem o espaço, tem a energia, a materialidade, entre aspas, desse ar, e
ao mesmo tempo é o silêncio dessa voz, ou seja, quando não falamos, quando não estamos emitindo som, há o espaço ali. Então é interessante que, fazendo uma analogia, o silêncio, ele ocupa um espaço, tanto no sentido de que é através dele que a fala, o pensamento, a elucidação, a expansão de consciência pode ocorrer, a conexão, a sintonia, como também a questão dele ser o silêncio, né? Dele ser essa ausência de acontecimento. Mas é interessante isso, né? Fisicamente, quando a gente fala, essas cordas vocais elas se unem, então elas tiram o espaço. Então há algo aí que a gente precisa revisitar mesmo, né? A importância de reverter alguns valores, ou revisitar, ou inverter, ou olhar diferente, de formas diferentes, não só olhar racionalmente ou com a mente, mas silenciar, suspender os juízos, se relacionar com esse vazio de alguma maneira. E esse é um ponto complexo. No entanto, está indicado aqui esse momento, que acho que é interessante a proposta aqui, desde o primeiro programa, que abriu com a ideia dos calendários, né, que são diversos, é a gente ter um pouco dessa sintonia, não que vá acontecer através de saber isso, mas uma vez que a gente sabe umas orientações via calendários, via marcos, a gente pode se preparar melhor para vivenciar, para se propor, porque há sempre uma continuidade, né? Mas a ideia também é importante, há uma importância de centro, e esse centro, ele está dentro da gente também. E a ideia é se aproximar do que ele tem a nos dizer. Acredito que era um pouco disso a ser falado da entrada desse ano novo astrológico de 2017. Então aproveitemos bem esse Sol em Áries, depois o Sol em Touro, depois o Sol em Gêmeos, o Sol em Câncer, porque são aí momentos estruturais do ano. Seriam esses primeiros 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Então desejo para vocês um ótimo ano novo, boas e sábias reflexões, e cada vez mais que haja essa sintonia fina com você mesmo. A gente se vê a semana que vem.